Olá, meus caros alunos, eu sou o professor Heron e você está no canal Heron Educador. E na aula de hoje vamos apresentar a narrativa da fuga da família real portuguesa para o Brasil, os ares de liberdade e as mudanças na colônia, o que gerou uma aliança entre a elite colonial com Dom Pedro, fato fundamental para o processo de independência do Brasil. Mas é bom lembrar que essa independência não foi pacífica e, em nome da unidade territorial do Brasil, foi mantida a escravidão. Então, vamos à aula? As independências na América não ocorreram da noite para o dia. São processos históricos complexos que precisam ser entendidos dentro de um determinado contexto. O século XIX se iniciou na Europa sob a luz da Revolução Francesa e o fortalecimento de Napoleão Bonaparte. Napoleão entendia que, para se manter vivos os ideais da Revolução Francesa, seria necessário invadir e destruir o chamado Antigo Regime. As invasões napoleônicas à Espanha e posteriormente a Portugal deram a tônica de como se configurava o mundo colonial. Quando observamos os nossos vizinhos aqui da América do Sul, percebemos que o nosso processo de independência, ainda que inserido no mesmo contexto de invasões napoleônicas na Europa, tinha elementos bem particulares no que diz respeito às soluções encontradas pelo Estado português diante da ameaça de Napoleão. Vamos lá. Vamos ao ano de 1807, onde a França já cercara Portugal e a invasão era iminente. Caberia ao príncipe regente Dom João ter a sua decisão final. E assim, ou ele ficaria no país e enfrentaria Napoleão, o que naturalmente ia gerar uma derrota militar e a perda de seu poder, ou ele aceitaria a ajuda dos ingleses e fugiria para a colônia do Brasil, o que seria visto como um ato de covardia e traição por parte de seu povo. Veja que a figura de Dom João por muitas vezes foi tratada por séries, novelas brasileiras como sendo caricata, um grande covarde, hesitante. Porém, é preciso destacar que a saída para a colônia Brasil era pauta de discussões entre o alto comando português há muito tempo e também enfrentar um adversário muito mais forte e lutar numa guerra perdida só pela honra de ser derrotado não é um sinal de plena razão. Seja como for, a fuga de Portugal se deu de forma atabalhoada, ou seja, às pressas, em meio a um caótico furdunço. A família real portuguesa recebe a escolta de navios ingleses e zarpam para o Brasil, tendo que virar o ano de 1808 em pleno Atlântico, olha só. E logo ao chegar aqui no Brasil, Dom João assina a abertura dos portos da colônia para o comércio com outros países. Veja que, na prática, isso vai dar mais liberdade comercial aos produtores coloniais para basicamente comercializarem seus produtos diretamente. Olha só, esse ar de liberdade seria fundamental para a elite colonial, isso sem contar com todas as inovações e reformas feitas na colônia. Perceba que a própria família real não dava sinais de regresso a Portugal, uma vez que em 1815 já não mais existia ameaça de Napoleão e Dom João elevava o Brasil a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Em 1816, Dona Maria morre e Dom João é coroado imperador de Portugal no Brasil. E se por aqui tudo estava indo de vento em polpa, em Portugal a coisa era bem diferente. O país estava mergulhado numa crise institucional, vendo sua antiga colônia ditar as regras do comando imperial. Isso tudo faz com que em 1820 ocorra a Revolução Liberal do Porto.
Um grupo de políticos toma o poder e cria uma forte Assembleia Legislativa e exigem a imediata volta da família real para Portugal. As ideias eram bem claras: retornar ao antigo modelo de exploração colonial do Brasil a fim de reerguer o Estado português. Porém, a elite colonial se articula em uma ideia de independência. Dom Pedro, filho mais velho de Dom João, decide ficar aqui no Brasil e meses depois, em setembro de 1822, é proclamada a independência do Brasil. Logo de imediato, ela já vai ser reconhecida pelos Estados Unidos. Porém, o governo português vai se recusar a reconhecer a nossa independência, o que levou a diversas batalhas entre tropas portuguesas e uma espécie aí de milícia da própria colônia. Diferente do que muitos querem acreditar, a independência não foi um ato pacífico forjado por um grupo de nobres, de homens maravilhosos. Nas diversas guerras, principalmente em Pernambuco, destacamos a figura de Maria Quitéria, uma mulher que se vestiu de soldado para lutar e ter um papel decisivo nas vitórias. Ela foi a primeira mulher soldado do Brasil e quebrou barreiras, sendo a verdadeira heroína da nossa independência. Somente em 1824, com grandes negociações intermediadas pela Inglaterra, foi que Portugal reconheceu a nossa independência. Mas, para isso, o Brasil precisaria pagar uma indenização a Portugal. Como não tinha dinheiro, precisamos pegar, olha só que coisa, dinheiro emprestado. Assim, junto com o nascimento do Brasil independente, foi contraída a nossa primeira dívida externa com bancos ingleses. O Brasil, diferente de todos os seus vizinhos sul-americanos, teve como regime pós-independência uma monarquia e mais, manteve a sua unidade territorial, e isso se configura o principal alicerce para a manutenção da escravidão. Ou seja, a escravidão foi um dos principais elos que manteve o Brasil unido e também o que possibilitou seu desenvolvimento econômico. Olha, assim não fica difícil perceber como a escravidão se tornou uma estrutura de nosso país e suas consequências fundam um país racista que somos hoje. Mas isso você já sabe, né? Isso é uma outra história. Eu vou ficando por aqui. Agradeço demais por você ter assistido a mais essa aula. Até a próxima e valeu!